Olá, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira aula de Biologia do projeto Estudar Juntos, do Instituto Federal do Maranhão, do campus Santa Inês. Eu sou o professor Daniel, sou professor de Biologia do campus e nessa primeira aula nós vamos abordar aqui o tema de defesa do organismo humano, que são as ferramentas, as formas que o nosso corpo tem de combater agentes infecciosos, né, corpos que provocam infecções e doenças no nosso organismo. Esse conteúdo ele é cobrado, né, ele é bem discutido nas edições do Enem, e em tempos de pandemia, de infecções por coronavírus, que está na atualidade, né? O Enem também se apropria das atualidades para discutir, para relacionar aos conteúdos, então faz importante o estudo do mecanismo de defesa. E ele é um assunto extenso que a gente vai ver em partes, né? Então nessa primeira aula a gente vai ver uma parte do conteúdo e alguns conceitos que são fundamentais e alguns conteúdos que são relevantes para poder, que não se tratam exatamente da defesa, mas que estão relacionados no processo da defesa, então a gente precisa resgatar esses conteúdos. Então, primeiramente, sobre defesa do organismo, a gente tem que saber o que é patógeno. Então, patógeno, ele é um organismo que é capaz de invadir o nosso corpo e provocar uma infecção. Então, patógeno é a mesma coisa que agente infeccioso. Ele é um organismo que pode ser macroscópico, na verdade não seria, o melhor termo seria pluricelular, multicelular, né? Como uma larva de um verme que vai provocar uma infecção no nosso organismo, uma doença, ou podem ser micro-organismos, né? Que são como bactérias, como protozoários, mas também existem os vírus, né? Que podem ser agentes infecciosos, como é o caso do coronavírus e outros vírus que atacam o nosso organismo e provocam infecções. Então, o patógeno é o organismo, é o agente infeccioso, né? É o ser que vai provocar uma infecção, uma doença no nosso organismo. O nosso corpo ele é capaz de identificar esse patógeno e desenvolver resposta. Essa resposta seria um combate a esses invadores. Nosso organismo ele tenta combater, às vezes com sucesso, consegue eliminar, às vezes não, aí a infecção se instala e a doença se desenvolve. É importante aqui um termo que é fundamental entender o conceito de antígeno e tem que tomar cuidado com a relação que o antígeno tem com patógeno, porque não é a mesma coisa. Vamos ver o que é o antígeno. O antígeno, nessa imagem aqui, a gente, na verdade, nessa imagem representa aqui antígenos, mas essa estrutura toda é um patógeno, no caso uma bactéria que provoca alguma infecção no organismo. É um ser, é um organismo. E aqui tem figuras geométricas diferentes aqui do lado de fora, no caso na parede celular dessa bactéria, representando os antígenos. Essas estruturas que tem do lado de fora são substâncias, são moléculas, são estruturas que cada uma tem um formato diferente. Cada molécula ela tem uma composição, uma fórmula molecular, né, mas ela tem uma fórmula também estrutural. Né, então, os átomos se organizam ali ocupando um lugar no espaço que vai dar um formato específico para aquela molécula. Aqui, em termos didáticos, né, essas estruturas estão representadas por figuras geométricas. Então, tem algumas substâncias que têm formato de triângulo, por exemplo, outras têm formato de quadrado, como essa daqui. E elas representam antígenos porque antígeno é uma substância que o nosso corpo reconhece como estranha. Então, o patógeno, ao adentrar no nosso organismo, ele contém antígenos, ele contém substâncias que o nosso corpo reconhece como estranhas. Então, elas são chamadas de antígenos. E para esses antígenos, o nosso corpo mobiliza ações, processos que vão desencadear uma luta, um combate a esses antígenos. Combatendo os antígenos, ocorre de alguma maneira, é afetado o patógeno que vai ser destruído. Né? A intenção é que o patógeno seja destruído. Então, antígeno é uma substância que é reconhecida pelo nosso organismo como estranha. Para cada antígeno que entra no nosso organismo, o nosso organismo pode produzir
o anticorpo para combater esse antígeno. Então há uma relação entre o antígeno e o anticorpo. A gente viu na imagem anterior que o antígeno ele tem um formato. Então, para poder combater esse antígeno com o formato do triângulo, nós temos que produzir um anticorpo, nosso corpo produz um anticorpo que se encaixe naquele formato. Por exemplo, nessa imagem aqui existem dois anticorpos aqui demonstrados, o anticorpo número 1, o anticorpo número 2. O anticorpo ele é uma estrutura que é proteica, tá? É uma proteína que tem o formato de letra Y. Como podem observar aqui, essa parte vermelha é a estrutura do anticorpo. Nas extremidades dessa letra Y, né, que são as duas pontas lá em cima do anticorpo, é o local no qual o anticorpo vai se ligar ao antígeno. Esse local é chamado de sítio de ligação de antígeno. É ali que o anticorpo vai encaixar no antígeno para tentar destruir ele. Se o antígeno tem esse formato de triângulo, então aqui no anticorpo o formato tem que ser compatível para poder encaixar no triângulo e combater ele. Se o antígeno tem formato de quadrado, esse anticorpo aqui no sítio de ligação tem que ter um formato compatível para encaixar no quadrado. Quer dizer o quê? Que o anticorpo ele é específico, ao antígeno. O anticorpo que tem um formato para encaixar no antígeno quadrado só vai encaixar no antígeno quadrado e não vai encaixar no antígeno triângulo. Então, como cada patógeno traz antígenos específicos, nós vamos produzir anticorpos para aquele tipo de antígenos presentes no patógeno. Por exemplo, se eu pego gripe, o vírus influenza, eu vou desenvolver anticorpos que vão combater esse vírus influenza. Esses anticorpos que eu estou produzindo agora para combater o vírus influenza não vão ser úteis para combater o coronavírus, porque o coronavírus tem outros tipos de antígenos com outros formatos diferentes, ok? Então o anticorpo ele é uma proteína que nós produzimos para combater aquele específico antígeno. Essas reações que o nosso corpo tem para combater os antígenos que adentram no nosso organismo, essas respostas, né, constituem o que a gente chama de resposta imune. É a resposta imunológica que nós temos contra determinado antígeno. Mas para que a gente possa estudar esses mecanismos de resposta, né, existem tipos diferentes, antes a gente precisa compreender um pouquinho aqui de informação sobre o sangue e vasos sanguíneos. Aqui nessa imagem está representada um vaso sanguíneo que é chamado capilar sanguíneo. O capilar sanguíneo ele é o mais fininho de todos os vasos sanguíneos que existem. Então existem as artérias, as veias. As artérias levam sangue para fora do coração, vão se ramificando, ramificando, ficando cada vez mais fininhos mesmo, até chegar no ponto de capilar. Esse vaso capilar ele é tão fino que na verdade ele é um conjunto de células que se agrupam formando um tubo. A parede, a espessura dele é a espessura aqui da célula que forma o capilar. Então ele é um tubo muito fininho e o sangue passa ali dentro para levar para os tecidos, para os órgãos, os nutrientes, os hormônios, recolher as excretas. E o sangue, essas substâncias, hormônios, excretas, estão diluídas na parte líquida do sangue, né, que é o plasma sanguíneo. Além do plasma, o sangue também é constituído pelos elementos figurados, que são os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, que são vermelhos porque carregam dentro do seu interior a hemoglobina, que é a proteína que se liga ao oxigênio para poder transportar oxigênio e levar oxigênio para as nossas células. Existem as plaquetas, que são fragmentos de células que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Se esse vaso sanguíneo for rompido, as plaquetas participam da coagulação para estancar, para fechar essa abertura para impedir que o sangue continue extravasando. E existem os glóbulos brancos que estão encarregados da defesa do organismo. Os glóbulos brancos eles recebem um nome genérico de leucócitos. Então, leucócitos são glóbulos brancos, importante agora reconhecer leucócitos como glóbulos brancos, e existem tipos diferentes de leucócitos. Esses tipos estão aqui listados, a gente vai falar mais sobre alguns deles do que de outros, são os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos. Os eosinófilos eles estão em pequenas quantidades no sangue, mas eles aumentam em quantidade quando tem que defender o organismo, principalmente contra vermes. Então, quando a gente pega um verme, eles no exame de sangue eles vão aparecer em maior quantidade. Os basófilos eles são
células que liberam histamina, que a gente vai ver que a histamina provoca uma dilatação, uma vasodilatação, dilata os vasos sanguíneos, promove inflamação, que a gente também vai falar já já, e um anticoagulante que é a heparina, né? A gente vai falar mais aqui dos neutrófilos, que são células e monócitos e linfócitos, né? Neutrófilo e monócito. Primeiramente, o monócito, ele é uma célula que está no sangue, mas quando ela sai do sangue e vai para os órgãos, ela se transforma em uma outra célula chamada macrófago. E o macrófago, ele é uma célula capaz de realizar o processo de fagocitose. Tanto o macrófago, provém do monócito, como o neutrófilo, que são células que também vão combater agentes infecciosos nos nossos órgãos, nos nossos tecidos, eles realizam um processo de fagocitose, é comum para os dois. O que é o processo de fagocitose? Vamos lembrar. Ele é um processo de endocitose que joga material de fora para dentro da célula, só que são partículas grandes, como micro-organismos, por exemplo. Então, uma célula ela vai englobar, ela vai emitir pseudópodes, que são dobras da membrana, que vão envolver esse micro-organismo que está do lado de fora, vai abraçar ele, formando uma vesícula ao redor desse micro-organismo, uma vesícula da própria membrana da célula, no caso do neutrófilo ou do macrófago, vai jogar para o lado de dentro, formando uma vesícula chamada fagócito, e o micro-organismo está lá dentro. Esse micro-organismo vai ser destruído por enzimas de outra organela que está dentro da célula, chamada lisossomo. Então, os lisossomos vão jogar enzimas dentro do fagócito, né, vai se fundir ao fagócito, e as enzimas vão degradar e destruir esse micro-organismo que está lá dentro. Então, a função deles é envolver, fazer fagocitose de micro-organismo e destruir, tanto do neutrófilo como do macrófago. E o linfócito, que também a gente vai falar dele, que tem a função, tem vários tipos de linfócitos diferentes, né? Os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que são mediadores ali que vão ativar os linfócitos B a produzir anticorpos. Eles participam do processo de ativação dos linfócitos B para a produção de anticorpos. A gente vai falar deles ao longo do tempo. Bom, o que é importante saber aqui também? Se a gente pegar essa imagem aqui de circulação do corpo, uma simplificação aqui, o que a gente representa? Vamos voltar aqui na imagem do vaso sanguíneo. O plasma, quando ele está passando aqui dentro do capilar sanguíneo, que é o vaso mais fininho, eu já falei aqui para vocês que uma célula do tubo que forma o capilar está uma do lado da outra. Então, a pressão com que o sangue vem do coração, das artérias e das arteríolas é muito grande quando chega aqui e uma parte do plasma acaba extravasando, atravessando o, as células do endotélio, né, dessa camada aqui do capilar, e banhando as células que estão do lado de fora, as células do tecido. Então, esse líquido que sai do sangue, esse plasma que extravasou, ele vai passar a constituir agora do lado de fora o que a gente chama de líquido intersticial ou líquido intercelular. E juntamente com esse líquido vão algumas substâncias também, nutrientes, que vão ser levadas para a célula. Mas mais à frente aqui, se a gente pegar essa imagem, aqui vem então a artéria aorta que sai do coração, e vai ramificando, ramificando até chegar nos capilares de um órgão. O plasma que extravasar vai banhar as células, que são essas partes mais rosadas entre os vasos sanguíneos, vai banhar, formando o líquido intersticial, o líquido entre as células. Se esse líquido saiu do sangue, ele tem que voltar para o sangue. Então ele volta para os capilares novamente depois, carregando os metabólitos, as excretas das células. E esses capilares vão começar a se unir novamente uns aos outros, formando as vênulas, as veias, para voltar para o coração. Só que em torno de 10% desse líquido que saiu, ele vai ficar preso no tecido. Então, ele não pode ficar lá, porque o sangue vai continuar chegando. Então, vai extravasar mais plasma, e se esses 10% de líquido intersticial não sair daquele local, vai começar a acumular líquido. Então, aí vai começar a provocar um inchaço, né? Então, esse líquido precisa ser retirado. Para isso, existe um sistema paralelo de vasos, que não são sanguíneos, mas são os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos são vasos que vão drenar, que vão absorver esse resto de líquido intersticial que sobrou ali, né, esses 10% que estão
que não conseguiu voltar para o sangue, vai retirar esse líquido e vai absorver em capilares que são chamados de capilares linfáticos. Esse líquido intersticial, a partir do momento que ele entra nesses capilares linfáticos, ele passa a se constituir de um líquido chamado linfa, perdão a palavra. Na verdade, ele não passa a se constituir, ele é chamado, né? Ele é absorvido e a partir do momento que ele está ali dentro dos capilares linfáticos, desses vasos linfáticos muito fininhos, ele passa a ser chamado de linfa. Essa linfa, então, vai percorrer esses capilares que vão se unindo uns aos outros, até formando vasos linfáticos mais espessos, que vão conduzir a linfa nessa linha aqui até devolver esse líquido que já veio do sangue e agora ele vai voltar para o sangue. Joga ele aqui, nesse vaso sanguíneo, ele é misturado ao sangue novamente, então ele é devolvido. Só que no meio do caminho existem estruturas que são órgãos linfóides. Nessa imagem aqui está mostrando um órgão linfóide chamado linfonodo. Também pode ser chamado de gânglio linfático. Qual é a função do linfonodo? Aqui dentro do linfonodo tem glóbulos leucócitos, né, linfócitos no caso, que são células de defesa, que vão filtrar a linfa e se tiver algum agente infeccioso, algum antígeno, vai desencadear um mecanismo de defesa. Por exemplo, se esse local aqui, onde o plasma extravasou, formou o líquido intersticial, o líquido intercelular, tinha por acaso algum antígeno, algum patógeno aqui com antígenos, que foi drenado e veio junto para dentro dos capilares linfáticos, esse antígeno vai começar a percorrer junto com a linfa e vai passar dentro do linfonodo. Ali dentro do linfonodo, tendo células de defesa, que é um órgão linfóide, é um órgão de defesa, os linfócitos que estão ali vão começar a reconhecer esse corpo estranho e desencadear o processo de defesa antes que esse antígeno caia na corrente sanguínea. Tá? Então, essa é a função dos vasos linfáticos e o linfonodo não é o único órgão linfático. Tá? Existem outros que eu vou mostrar na imagem. Como os vasos sanguíneos aqui eles percorrem todo o organismo e ramificam e formam capilares em todos os órgãos, em várias partes do nosso corpo, né? Os capilares linfáticos estão ali juntos deles para drenar no nosso corpo inteiro também, para drenar a linfa. Nessa imagem aqui a gente vê uma rede de vasos linfáticos, né, porque em todo lugar aqui nas estruturas do nosso corpo tem capilares sanguíneos extravasando plasma, então esse líquido vai ser drenado de várias partes do corpo até ser devolvido para o coração. E aqui no meio do caminho tem essas bolotinhas verdes aqui mostrando um gânglio linfático, que é o linfonodo, que a gente acabou de ver no slide anterior, que filtra a linfa, mas existem outros órgãos também que fazem isso. O baço, que também contém células de defesa lá dentro, o timo, que ele é um órgão que ele é bem desenvolvido no recém-nascido, mas que ele vai reduzindo de tamanho no adulto, mas mesmo assim ele continua contendo células de defesa lá no seu interior. A tonsila, que antigamente recebia o nome de amígdala, né, que fica na região da garganta, também contém células de defesa lá dentro. E a medula óssea, que fica no interior dos ossos, não confundir isso daqui com medula espinhal, tá? Medula óssea fica no interior dos ossos e produz células do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, né? Então são órgãos linfóides porque está envolvido na produção de células de defesa, no caso, glóbulos brancos. Bom, no caso, a resposta imune, diante dessa tomada de alguns conhecimentos aqui, vamos analisar como se dá a resposta imune. A resposta imune ela pode ser de dois tipos. A gente tem essa primeira aqui, que são os mecanismos não específicos. Por que não específicos? Ele não reconhece qual é o tipo de antígeno, qual é o tipo de patógeno que está entrando no organismo. É uma resposta, o organismo tenta impedir que entre qualquer tipo de micro-organismo, de antígeno no nosso organismo. E ele não faz distinção se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário. Ele tenta combater da mesma maneira, de forma igual, todo tipo de antígeno e barrar a entrada de qualquer um tipo de antígeno. Não é específico só para aquele tipo de antígeno. Esse tipo também é chamado de inato porque a gente já nasce com essa capacidade, tá? A gente não tem que desenvolver a capacidade de defender, a gente já nasce com elas. Quais são esses mecanismos que podem ser barreiras físicas ou químicas de entrada, para impedir a entrada de antígenos, ou podem ser processos que nós desenvolvemos. A pele, que é o maior órgão do corpo, mucosa, que são as
os órgãos que são ocos, né, os nossos órgãos internos que têm uma cavidade interna, o revestimento interno, a parte interna que é úmida, né, é chamada de mucosa, né, a camada interna que reveste os órgãos úmidos. Secreções que esses órgãos liberam, a gente vai falar dessas secreções já já, mais adiante. Processo de inflamação e processo de febre, a gente nasce com essa capacidade, né? E é importante saber que tanto a inflamação como a febre é a gente que realiza esse processo, é o corpo que promove a inflamação e que promove a febre para tentar combater um patógeno, um antígeno. A gente tem uma ilusão que às vezes é o micro-organismo, é o patógeno, é o antígeno que provoca a inflamação na gente, que provoca a febre na gente. Mas é o contrário, é a gente que provoca esses processos para tentar combater o organismo, né? E a fagocitose, que é aquele processo que eu já descrevi aqui para vocês, do englobamento de micro-organismos por células de defesa para tentar destruir esses micro-organismos no seu interior. Hoje a gente vai falar nessa aula, a gente vai focar nos mecanismos não específicos, tá? Na próxima aula a gente vai falar dos mecanismos específicos, que são os processos para tentar combater aquele determinado antígeno, aquele determinado patógeno. Ela é dividida em resposta celular, que são a participação de células como linfócitos T, e resposta humoral, que são os anticorpos que são produzidos e lançados no sangue e na linfa para tentar combater especificamente esse tipo de antígeno. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos focar aqui nos não específicos. Vamos a eles. Mecanismos não específicos, começando pela pele. A pele, sendo o maior órgão do corpo, ela reveste o nosso corpo totalmente e tenta bloquear o contato de patógenos e de antígenos que estão no ambiente externo para que eles não adentrem e não invadam o nosso organismo. Ela tenta isso de várias maneiras, não sempre que consegue, né? Alguns conseguem penetrar, atravessar a pele, como algumas larvas de vermes que conseguem perfurar a pele e cair na corrente sanguínea e provocar infecções. Mas ela também pode ser rompida, né? A gente pode provocar lesões, microlesões na pele, que às vezes a gente nem percebe, mas que abre uma porta para a entrada de patógenos, de micro-organismos. Tá? E quando isso acontece, nós começamos a desencadear um processo inflamatório. Como que é esse processo inflamatório? Se a gente pegar uma imagem aqui que tem a pele, ó, a pele ela representa de fora para dentro. Essa camada aqui é a parte mais externa e a pele vem a epiderme, é a camada mais externa, a derme, essa camada mais interna e termina nesse zigue-zague aqui. Essa parte mais clara já representa tecido conjuntivo e aqui dentro passa um capilar sanguíneo, que é um vaso sanguíneo mais fino. Dentro aqui os glóbulos brancos, né, os leucócitos, glóbulos vermelhos, que são as hemácias. E essa pele, se ela for rompida, esse alfinete aqui que está representando, ele não está esterilizado, então ele tem bactérias que estão nele. Né? Então, essas bactérias, se estivessem do lado de fora da nossa pele, elas não provocariam nada, mas a partir do momento que rompeu, elas vão entrar e encontram um ambiente que elas podem começar a multiplicar lá dentro. Então, o nosso organismo vai começar a se defender. De que maneira? O processo inflamatório inicia com o estímulo, que é essa célula que tem aqui dentro, que é o mastócito. O mastócito, essas outras células aqui também, que tem essas bolotinhas verdinhas, são mastócitos. Contém dentro dela essa substância chamada histamina. A histamina ela é liberada e ela vai começar a atuar no vaso sanguíneo. O que a histamina faz? Ela é um vasodilatador. Ela dilata o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo aqui está com essa espessura. A histamina sendo liberada, ela vai provocar uma dilatação que vai deixar o vaso sanguíneo mais largo. Aí vai começar os sintomas, né, as características da inflamação, que são rubor, calor, edema e dor. Como assim? Como o vaso sanguíneo está mais dilatado devido à ação da histamina, é mais espaço, vai chegar mais sangue, o sangue é vermelho, então mais glóbulos vermelhos naquele local vão deixar o aspecto avermelhado da região onde está inflamando. Então por isso que a gente olha, né, a olho nu mesmo, e vê que a região inflamada está avermelhada, é o rubor, e a região está ruborizada, avermelhada. O sangue é quente, então se aumenta a quantidade de sangue aqui nesse vaso que está dilatado, aumenta o calor, ali fica mais quente, então é a segunda característica da inflamação. Né? Como ocorreu essa vasodilatação, se as células do capilar estão uma do ladinho da outra, ó, aqui essa linha
aqui representa o limite entre uma célula capilar e outra. Então, se dilata, abre espaço e líquido do sangue, o plasma, começa a extravasar e vai banhar o tecido onde ocorreu a lesão. Então, esse líquido começa a sair, vai ficar acumulado aqui. Então, vai enchendo de líquido. Se vai enchendo de líquido aqui essa região, vai ficar mais inchado, que é o edema. Edema é inchaço. Tá? E no local tem terminações nervosas. Os nervos chegam até ali, aqui nessa imagem não tem representado, mas tem várias ramificações de nervos, que devido a esse extravasamento, esse inchaço, vai pressionar as terminações nervosas, o que vai provocar dor. Tá? Então são os sintomas aqui, os sinais de um processo inflamatório. Como que vai ocorrer a ação das células? No plasma, aqui no sangue, quer dizer, tem proteínas, são chamadas de proteínas do complemento. É uma gama de várias proteínas que tem função aqui no mecanismo de defesa. Com a abertura aqui, a vasodilatação, essas proteínas começam a atravessar a parede do capilar e vão até as bactérias, porque elas se ligam aos micro-organismos, elas se ligam aos antígenos, e quando elas fazem isso, elas atraem células de defesa. No caso, o macrófago já é uma célula de defesa que veio lá do monócito, que já está no tecido, então ele vai fazer a fagocitose. Aqui está mostrando um fagócito, aqui um macrófago. As células que fazem fagocitose, tanto o macrófago como o leucócito do tipo monócito, que está saindo aqui do vaso sanguíneo para ir lá também, eles recebem o nome genérico de fagócitos, tá? Então vai fazer a fagocitose da bactéria para tentar destruir ela. Os leucócitos eles estão vindo no sangue, mas aí nessa região, perdão, onde está mais dilatado, esse leucócito, no caso o neutrófilo, vai começar a encontrar espaços para poder sair do capilar e fazer a fagocitose dessas bactérias juntamente com o macrófago, na intenção de tentar destruir todos esses invasores que estão tentando se multiplicar e provocar uma infecção. Esse processo de saída dessas células do vaso sanguíneo, atravessando a parede do vaso sanguíneo aqui, é o processo de diapedese, tá? Então é a saída de glóbulos brancos, de leucócitos, do vaso sanguíneo que atravessam a parede do capilar e vão para o local da inflamação tentar combater as bactérias. Com o processo aqui adiantado, os macrófagos e neutrófilos vão fagocitar as bactérias. A intenção é que, aqui no caso, eles consigam fagocitar e destruir as bactérias. As células mortas, né, que foram lesionadas, vão ser fagocitadas e destruídas também. Então, vou fagocitar. As células que fagocitam, os macrófagos e neutrófilos, terminam por morrer também, então todo esse conjunto de células mortas e restos ali de tudo desse campo de batalha que foi para combater essa bactéria, né, vai constituir uma secreção purulenta, que é o pus, que vai ser eliminado aqui pelo local que ainda está aberto. Então, aos poucos vai sendo eliminado o pus, a região vai se recuperando, a dilatação aqui do vaso se desfaz, o capilar sanguíneo volta ao normal e espera-se que o local lesionado se recupere. Tá? Então, essa foi a descrição de um processo inflamatório. Existem outros mecanismos também aqui para tentar blindar o corpo para não entrar em contato com agentes infecciosos, né, como a mucosa, que eu já falei que é o revestimento interno de órgãos ocos e úmidos, e as secreções, como catarro, por exemplo. O catarro, gente, ele é um muco, né, uma secreção viscosa que ele está presente em todas as nossas vias aéreas, tanto superiores como as inferiores, que vão até os alvéolos pulmonares no interior dos pulmões. O ar está repleto de patógenos, de antígenos, de corpos que são estranhos para a gente. A gente manda esse ar para dentro com uma grande pressão, né? Então, quando o ar entra, primeiro tem os pelos da região da cavidade nasal para tentar filtrar, retirar uma parte dessas partículas infecciosas que podem estar presentes no local, mas como todas as vias respiratórias são revestidas por dentro pelo muco, que é o catarro, ele é viscoso, então essas partículas, esses patógenos vão atingir essa camada viscosa primeiro e vão grudar ali. Né? Então o nosso corpo vai tentar impedir, através dessa secreção, que esses agentes infecciosos atinjam as células, porque antes de atingir a célula, ele vai atingir essa camada viscosa que é o catarro. Né? É uma tentativa que funciona em boa parte do tempo, mas às vezes algumas infecções como do influenza, coronavírus, que a gente vê, consegue ultrapassar essa camada e provocar infecção nas células das vias respiratórias. Né? O suco gástrico, por exemplo, a gente consegue
O que a gente come não está 100% desinfetado, né? Traz corpos, micro-organismos também, e quando chega, nós comemos e quando chega lá no nosso estômago, o suco gástrico, que tem pH bem baixo, né, que é ácido, vai destruir esses patógenos que estão no alimento. A lágrima vai lavar a região ocular ali para tentar impedir a entrada e fixação de corpos estranhos também. O suor também, apesar de regular, ele também trabalha na regulação da temperatura, mas ele também tem enzimas como a lisozima, que é uma enzima que atua tentando destruir a parede celular de bactérias que caem na nossa pele, né? Então também é uma forma de tentar impedir que essas bactérias cresçam, multipliquem e consigam entrar atravessar a nossa pele, né? O interferon é uma proteína que nós temos também em células que estão infectadas por vírus. O vírus entra na célula, infecta ela, começa a multiplicar lá dentro, destruir a célula. Essa célula começa a liberar o interferon, que esse interferon ele vai atuar nas células que são vizinhas a essa célula que está infectada. Vão estimular, o interferon estimula, perdão, as células vizinhas a se blindarem, a bloquear a entrada dos outros vírus. Tá? Tanto esse mesmo vírus que está atingindo a pessoa, o organismo, como outros vírus diferentes que provocariam outras infecções, porque é não específico, nós estamos vendo mecanismos não específicos, então ele vai tentar bloquear qualquer entrada de qualquer vírus a partir de uma célula que foi infectada, né? Uma tentativa de tentar, é uma tentativa de evitar que a infecção se espalhe. A fagocitose aqui, não vou repetir, já falei dela também, que é englobamento de micro-organismos e destruição deles. E a febre. A febre é um processo que os macrófagos, quando estão naquele momento lá da inflamação, fazendo a fagocitose e destruindo os micro-organismos, ao mesmo tempo ele libera substâncias que são chamadas pirogênicas, que estimulam o aumento de temperatura. Essas substâncias vão cair na corrente sanguínea e vão até a região do hipotálamo, lá no sistema nervoso central, que é o centro de temperatura. Então ele vai desencadear ações, estímulos que vão aumentar a temperatura do organismo, que vai resultar na febre. Então a febre é uma tentativa de combater esses patógenos, esses antígenos que estão provocando danos no organismo. Mas por que a febre vai tentar fazer isso? A elevação da temperatura ajuda a reduzir a reprodução desses patógenos que estão invadindo o nosso corpo. Ajuda também a acelerar as reações de destruição desse patógeno, acelera a fagocitose, mas, por outro lado, a elevação de temperatura também pode provocar a desnaturação das proteínas do nosso organismo. Então, as enzimas que são proteínas, se elas se desnaturarem, ou seja, se elas perderem a função, se elas perderem o seu formato, em consequência da elevação da temperatura, elas não vão conseguir funcionar mais. Então, ele tem o lado benéfico, a febre tem esse lado benéfico de tentar reduzir a proliferação do patógeno para tentar ajudar a eliminar ele mais rapidamente, mas também se a febre for muito alta, ela pode começar a desnaturar nossas proteínas, né, nossas enzimas. Então, em caso de febre, é importante saber como proceder e através de uma consulta de uma opinião médica para poder saber a melhor forma de tentar combatê-la. E esses foram os mecanismos não específicos, né, o processo de inflamação, febre, fagocitose, que a gente viu para tentar combater os corpos, os micro-organismos, os antígenos que tentam invadir o nosso corpo. Na próxima aula nós vamos falar dos mecanismos específicos, aqueles que têm como alvo um tipo exato de agente infeccioso, de antígeno, que vai provocar danos no nosso organismo. Então é a mobilização para a produção dos anticorpos para combater esse antígeno. Ok? Então muito obrigado e até a próxima aula.